Olá, aqui é o Shizen Eco Ninja, mais uma vez com vocês. Bom, e agora nós entramos aqui no vídeo 3 da nossa semana do meio ambiente, é o último vídeo. Bom, então lembrando aqui, recapitulando, o vídeo 1 foi sobre sustentabilidade, né? Vários aspectos da sustentabilidade. Depois, o vídeo 2 foi falando das ações humanas, né, e das diferenças dessas ações de acordo com as posições que as pessoas ocupam na sociedade, né? Então cada uma das pessoas, elas ao mesmo tempo, né, elas têm, né, elas causam impactos que são mais ou menos uniformes, né? Porque parte das necessidades do corpo físico, mas também, né, quando elas atuam profissionalmente, aí realmente as consequências elas são muito diferentes. Então foi o principal recado, e aí eu deixei claro que aqui, né, a minha abordagem tende mais à educação ambiental, né, à formação individual, né, e aí eu busco atuar nessas atitudes, nessas ações que as pessoas têm nas suas próprias casas, né, aquilo que é comum a todas as pessoas. Então eu escolhi me focar nisso, né? Principalmente porque, né, eu busco sempre realizar essas ecopráticas que eu falo para vocês. É claro que, né, eu não sou perfeito, estou em busca de me aperfeiçoar, mas é o que eu tenho mais experiência, né? Então, em todas as outras esferas lá, né, do governo, da iniciativa privada, das ONGs, eu não tenho praticamente experiência. Eu digo experiência prática, né? Porque teórica acaba tendo bastante. E aqui no nosso vídeo 3, finalmente, né? Vamos parar de enrolação. E aí eu vou falar sobre ecopráticas. Falar como, né? Vou comparar uma casa convencional com o que seria uma casa ecologicamente ideal e por que que é necessário a gente realizar essas ecopráticas. Depois eu vou fazer aí uma apresentação do treinamento Eco Ninja, vou mostrar o que eu já fiz. E também, por fim, eu vou mostrar aqui algumas respostas que foram feitas à pesquisa que foi enviada por e-mail. E aí a gente vai poder interagir um pouco mais. Então, é esse o caminho aqui que esse vídeo vai seguir. Bom, então a lógica foi a seguinte: falar sobre sustentabilidade, a forma como as diferentes ações humanas interferem na sustentabilidade. E aqui, nesse vídeo aí sim, eu vou me focar no indivíduo. Então, como todo indivíduo precisa satisfazer suas necessidades básicas todos os dias, né? Higiene, né? Precisa tomar banho, precisa escovar dente, precisa respirar sempre, precisa beber água de qualidade, precisa se alimentar, depois precisa fazer as suas necessidades, precisa de conforto térmico, então muitas vezes usa aquecedor, usa ar-condicionado, usa ventilador. Também precisa de abrigo, então vai precisar ter lá um pedaço de terra para construir uma casa. E aí essa casa também tem, né, também causa impactos ambientais. Aí também vai precisar se locomover para algum lugar, e aí isso implica em gasto de combustível. Também vai precisar consumir, né, vários bens e serviços, e aí também muitas dessas coisas geram resíduos. Então, esse conjunto de ações cotidianas aí, elas podem ser feitas de uma forma mais ecoeficiente. E aí é que entram as ecopráticas que eu falo tanto. Então, vamos ver aqui
um conceito dessas ecopráticas. É claro que eu estou em busca também, né, de ir melhorando esse conceito, mas aí a gente vai melhorando aos poucos, né? Então, ecopráticas são ações cotidianas que vão desde as mais simples até as mais complexas e que estão de acordo com os princípios da natureza ou se aproximam da adequação a esses princípios. Bom, então, né, o que eu chamo de ecoprática, é claro que isso daí poderia ser aplicado ao governo, à iniciativa privada e às ONGs também. Então, na verdade, tudo é ecoprática, né? Tudo aquilo que as pessoas fazem. Aí, assim, no contexto do que eu faço, a isso se aplica às ações cotidianas que as pessoas fazem em casa. É claro que isso também se aplica a determinadas coisas que as pessoas fazem no trabalho, né? E que não são assim tão específicas à função que elas exercem. Então, né, quando você está no trabalho, você também vai ao banheiro, você também precisa comer, né? Você também gera resíduos, né? Então, tudo isso daí faz parte daquilo que eu trabalho. Já e as coisas mais específicas, que aí lidam com legislação, processo produtivo, política, né, com as peculiaridades aí de cada uma daquelas esferas, aí já extrapola, né, aquilo que eu trabalho. Então, né, essas ecopráticas são essas ações cotidianas, né, que a gente faz todo dia. E como está aqui, né, desde as mais simples, como, né, fechar uma torneira quando não se está usando, até ações mais complexas, que aí vão, né, chegam até o nível aí de você construir uma casa ecológica, por exemplo. E aí essas ações, elas buscam estar de acordo com os princípios da natureza, né? E aí, isso daí eu abordo em mais detalhes no treinamento EcoNinja, ou que buscam se aproximar desses princípios, né? Porque nem sempre é possível você estar assim 100% de acordo, mas a gente busca sempre se aproximar desses princípios. Então, para ficar mais claro aí, né, ecopráticas visam a ecoeficiência, então visam a eliminação ou a diminuição do desperdício, né? Nem sempre é possível eliminar completamente o desperdício, mas, né, a gente visa minimizar, né, diminuir ao máximo o desperdício, também diminuir a energia gasta, e aí a energia de todas as formas, né, combustíveis, energia elétrica, pilhas e baterias e assim por diante. Também diminuir o consumo e os resíduos gerados. Então, resíduo sólido, aquilo que você descarta no esgoto também, todo tipo de resíduo. E procura também estimular que as pessoas tenham um estilo de vida cada vez mais simples, né? Então a simplicidade ela resume um pouco aí todos esses pontos. E aí, isso daí é as ecopráticas aqui, elas são o que todo ser humano deveria fazer, né? Então significa fazer a sua parte. Então, bom, então a gente precisa separar algumas coisas aqui. Então assim, no âmbito pessoal, aí todo mundo deveria realizar essas ecopráticas. Já no âmbito profissional, aí para que uma pessoa faça a sua parte, ela precisa
né, cumprir aquilo que está determinado. E aí assim, para que ela consiga se adequar aos princípios da natureza, né, ela tem que ter clareza desses princípios. E aí fazer com que a sua atuação profissional não vá contra esses princípios. Tá ficando meio confuso, né? Então eu vou tentar dar uns exemplos aqui. Então assim, por exemplo, né? Por exemplo não, né? Assim, toda pessoa, como eu falei, tem aquelas necessidades básicas. Então, toda pessoa deveria, né, não gastar tanta água quando vai tomar banho, quando vai usar água, né? Buscar ter uma alimentação mais adequada, não desperdiçar comida, também encaminhar o seu lixo para reciclagem. Então, assim, são exemplos de ações que todas as pessoas deveriam fazer, né? E aí elas fazem a sua parte como pessoas. E aí outra coisa é no âmbito profissional, cada pessoa fazer a sua parte significa ela desempenhar, né, profissionalmente as suas tarefas de forma mais adequada em relação ao meio ambiente. Então, por exemplo, um dentista, né, aí procurar, né, fazer lá os procedimentos cirúrgicos, depois dar uma destinação adequada para o resíduo dele lá, aquilo que sobrou, né, não dispor, né, daquele lixo de qualquer jeito. Um governante, né, buscar executar políticas públicas assim que protejam a natureza, o meio ambiente, né, que favoreçam projetos aí de reciclagem, de despoluição de rios, etc. Aí seria uma postura, né, condizente com a natureza, né? Aí aquele político está fazendo a sua parte. Então, aquilo que eu quero falar é que, né, todas as pessoas deveriam fazer a sua parte, né, em relação às ecopráticas, né, nesse sentido, né, no sentido daquilo que elas fazem no âmbito doméstico. E aí a parte profissional, né, fazer a sua parte em relação à profissão, aí já é outro assunto. Bom, espero que tenha dado para entender, né, porque eu acho que dessa vez eu não consegui explicar tão bem, mas eu espero que tenha ficado claro, né? Então, fazer a sua parte em relação ao aspecto profissional e fazer a sua parte em relação ao aspecto pessoal, tá bom? E aí, no âmbito doméstico, a gente tem aqui um negócio que eu sempre falo também, que é quando você tem uma infraestrutura adequada, e quando você tem ações que dependem mais do seu comportamento. E aí isso vai ficar mais claro quando a gente for analisar aí as diferenças entre uma casa convencional e uma casa ideal. Então, se você tem uma infraestrutura adequada, aí realizar as ecopráticas se torna mais fácil. E aí, se isso depende mais do seu comportamento, realizar as ecopráticas exige mais esforço. E aí por quê? Então vamos analisar aí a diferença entre uma casa convencional e uma casa ecologicamente ideal. Então tem várias coisas que a gente faz nas nossas casas e que geram impactos para o meio ambiente, né? E aí a questão é que a maior parte das casas que são construídas, elas são construídas num modelo que não favorece muito a realização de ecopráticas, né? Então tem aquele modelo padrão, tradicional, que é aquilo lá. E aí, se você quiser ser
ecologicamente mais correto, mais eficiente, você precisa, né, ter um esforço para compensar isso. Então, vamos analisar aqui vários aspectos. Então, né, a gente tem, começando com a água, né, a gente tem aí chuveiros, aquecimento da água. Então, na maior parte das casas, e aí inclusive na minha também, aí a gente tem um aquecimento que usa energia elétrica ou usa gás. E aí o gás ele é menos pior, digamos assim, do ponto de vista ambiental. E aí, o ecologicamente ideal seria um aquecimento solar. Seria um sistema de aquecimento solar, porque no Brasil, né, a gente tem bastante energia do sol a maior parte do ano, né, inclusive no inverno também. É claro que aí no inverno dá para você suprir, né, as suas necessidades com aquecimento a gás, tal, mas a maior parte do ano daria para usar o aquecimento solar para esquentar a água do banho. Já, né, na grande maioria das casas não existe isso. Então, aí isso implica num consumo alto de energia elétrica se você usa chuveiro elétrico e a gás também. Bom, e por que eu não fiz isso até hoje? Não coloquei um sistema de aquecimento de água aqui na minha casa, né? Porque isso realmente tem um custo e não é barato. E aí também tem que adaptar toda a tubulação aqui. Mas é claro que eu pretendo fazer isso sim. É mais fácil, né, se construir uma casa do zero e isso daí já está no planejamento da casa. Bom, aí em seguida, o uso da água. Vou colocar aqui o descarte da água diretamente para o esgoto. E aí, o ecologicamente ideal seria o quê? Seria você poder separar os diferentes tipos de água de acordo com a qualidade e armazenar os tipos de água que podem ser reutilizados. Então, numa casa convencional, o que acontece? Quando você abre a torneira, aí, mesmo que você não use, aquela água vai diretamente para o esgoto. E aí assim em todo lugar, né? No tanque de lavar roupa, na pia do seu banheiro, no seu box para tomar banho e assim por diante, na pia da cozinha também. Então, a lógica é essa, né? Abre a torneira, aí você pode usar água, ou se você desperdiçar, aí aquela água vai diretamente para o ralo, vai diretamente para o esgoto. E o tipo de casa ideal, né? Ela teria coletores para que você possa armazenar e reutilizar determinados tipos de água. Então, por exemplo, quando você vai lavar roupa, aquela água da roupa nem sempre é tão suja, né? Às vezes você consegue reutilizar uma parte daquela água, principalmente a água do enxágue. E aí você poderia usar aquela água para dar descarga no seu banheiro, por exemplo. Então, se você tiver uma infraestrutura que consiga armazenar aquela água da lavagem de roupa e do seu banho, aí você pode dar uma descarga, usar aquilo para dar uma descarga, e aí economiza muita água. E tem uma classificação dos tipos de água, que aí eu não lembro exatamente, tem água cinza, água marrom, o pessoal usa cores para classificar
os tipos de água de acordo com a qualidade. Então, por exemplo, aquela água do seu banheiro, né, depois que você deu a descarga, que aí misturou com aquele monte de coisa lá, aquela água realmente é de uma qualidade muito baixa, não é? E aí não dá para reutilizar aquilo. Já outro tipo de água, né, como eu falei do banho, da máquina de lavar roupa, é até possível reutilizar, né? Dá para reutilizar para limpeza de áreas externas, dá para reutilizar para lavar carro, para dar descarga, né? Aí você não precisaria usar água potável, limpinha, para esses fins. Então o ideal seria ter, né, uma infraestrutura na própria casa que conseguisse armazenar e fazer aí um tratamento bem básico para se reutilizar esse tipo de água. E é algo que não existe em praticamente nenhuma casa. Em seguida, falar aqui sobre resíduos orgânicos. Melhor falar do lixo doméstico. Aí depois eu separo melhor. Então o que acontece com o lixo doméstico? Ele mistura-se o lixo orgânico e o lixo reciclável. Não se tem espaço para compostagem e armazenamento do lixo reciclável. E aí o ideal seria o quê? Seria na sua casa ter, né, um espaço já reservado, né? Então, espaço reservado para compostagem ou minhocário, para resíduos orgânicos e para armazenamento do lixo reciclável. Bom, então assim, na maioria das casas, né, as pessoas simplesmente pegam tudo que elas não querem mais e aí, como elas querem se livrar muito rápido daquilo, elas vão lá e jogam tudo numa lata de lixo. E aí depois pega aquele saco plástico de lixo, amarra e simplesmente põe para fora de casa. E o ideal seria você fazer compostagem do seu lixo orgânico na sua própria casa e você também separar o lixo reciclável. E aí por que é necessário ter um espaço para armazenar, né? Isso porque, né, nem sempre a coleta pode ser feita sempre e nem sempre você também tem tempo de dispor, de levar o seu lixo reciclável para algum lugar se na sua região não tiver coleta seletiva. Então, né, aqui em casa eu separei aí um espacinho aí para a gente armazenar os lixos recicláveis para que depois eu possa encaminhar para reciclagem. E aí esse seria o ideal. Agora vamos falar sobre iluminação. Então, isso aí depende muito de casa para casa, mas eu vejo que não se tem, digamos assim, uma preocupação. Vou colocar aqui varia muito, porque realmente varia, mas numa casa ideal se procuraria aproveitar o máximo da iluminação natural, da luz natural, né? Que é a luz do sol.
E aí, como que isso é feito, né? Você fazendo janelas grandes, você também pode fazer tetos que você possa, né, abrir e fechar. E o ideal é ter sistemas que você consiga controlar o nível de luminosidade, né? Isso porque em certas horas do dia tem muita incidência aí de raios ultravioleta. E aí isso pode, né, prejudicar você. Então é necessário que você tome certos cuidados. E aí, né, aproveitar a luz da melhor forma possível, né? Porque tem muitos lugares em que acontece o seguinte, né? Você tem um ambiente assim com janelas pequenas e aí entra pouca luz do sol. Então, durante o dia inteiro é necessário deixar uma lâmpada acesa. E aí, isso daí tem um gasto significativo de energia. E aí, a mesma coisa com a circulação do ar. E aí, isso daí aqui também varia muito. E aí, o ideal seria projetar a casa projeto pensando numa boa circulação do ar. Então, por exemplo, aqui na minha casa eu durmo num quarto, que aí eu preciso deixar uma porta fechada e aí fica só uma janela aberta. E aí eu não tenho uma boa circulação de ar aqui, ou seja, não tem corrente de ar. E se você conseguir fazer um projeto em que você tenha uma boa circulação de ar, isso pode economizar, você pode ter menos gasto aí de energia com ventilador ou com ar condicionado também. E aí agora em relação à energia elétrica. Então, você depende do fornecimento, em geral, da companhia de abastecimento. Enquanto numa casa ideal, o ideal seria você gerar a própria energia da sua casa por meio de painéis solares. Então, geração de energia na própria residência por meio de painéis solares. É claro que, isso daí durante muito tempo permaneceu inviável, porque realmente o custo, desses painéis, eles realmente não é um negócio barato. Hoje em dia isso daí tá ficando mais barato, tá se barateando aí, mas bom, realmente, não é uma coisa barata. Eu tava vendo aí, que isso daí passou até a ser vendido em grandes casas de material de construção, grandes lojas. Mas aí assim, para você instalar um que tenha lá uma produção boa, aí você tem que investir uns 20 mil reais. É possível investir a partir de uns 8 mil, mas hoje em dia quem que tem condição para investir esse dinheiro? Não é todo mundo que tem, né? Aí em relação a fontes de água. Então, também o que predomina nas casas é a água da companhia de abastecimento. E aí o ideal seria poder ter um aproveitamento
de fontes alternativas, né? Principalmente água da chuva. Então, poder fazer um armazenamento adequado de água da chuva, né? Isso porque nem sempre é fácil, né? Às vezes coleta em balde, ou às vezes aquilo fica exposto e aí começa a criar mosquito da dengue. Então teria que se pensar muito bem nas formas de fazer isso. Em relação aos esgotos, o que acontece é que esses esgotos eles vão para uma companhia para o tratamento. E aí o ideal seria tratar parte desses esgotos na própria casa, ou você não gerar uma água de uma qualidade tão baixa assim. Então o ideal seria, por exemplo, no caso de uma residência, uma das principais coisas que faz o esgoto ser tão sujo é que as fezes e a urina elas vão embora junto com a água, né? E às vezes também pessoas acabam lavando qualquer coisa com água, né? Por exemplo, tinta e outras coisas assim, aí tudo vai lá para o esgoto. E aí o ideal seria tratar ou evitar a geração, né, de uma água assim de uma qualidade tão baixa. Então assim, numa casa convencional, aquele esgoto ele simplesmente, né, vai pelo ralo e vai para ser tratado, ou isso daí vai para vai para o meio ambiente, ou é despejado em rios. E aí, idealmente, né, seria gerar uma água de uma qualidade não tão baixa. E aí uma das coisas para fazer isso seria tratar resíduos humanos. Na verdade eu vou pôr aqui, né, tratar fezes como resíduo sólido. Isso seria o ideal. Bom, em seguida, em relação à alimentação, aí a maior parte das casas tem alimentos provenientes, né, de fontes externas, por meio da compra. Então, você vai ao supermercado, a uma feira, e aí você compra lá seus alimentos. E aí o ideal seria você ter algum espaço para você produzir alguma coisa, né, uma porcentagem do que você consome de alimento. Então, né, o ideal seria você ter produção na sua própria casa de uma porcentagem ou da totalidade dos alimentos. Depois, em relação aos materiais de construção, então se usam materiais convencionais, né? Usa aquele tijolo convencional, usa cimento. E o ideal seria utilizar materiais ecológicos, né? Então eu já ouvi falar que tem um tipo de tijolo que ele não precisa ser cozido, então não tem todo aquele gasto de energia, né? Também tem tem vários tipos, né? Tijolo feito de material de reuso, tem casa também feita com
resto de entulho também. Então tem várias possibilidades. E aí, esses são aqui os principais pontos que eu queria destacar, né? Comparando aí uma casa convencional e uma casa ecologicamente ideal. É claro que tem outros pontos também, mas eu acho que esses daqui, eles são os mais importantes. E aí a questão é a seguinte: se você não tem uma casa ideal, feita com uma infraestrutura que facilite você a ser mais ecoeficiente, se você quiser ser ecoeficiente, você vai precisar se esforçar um pouco mais para suprir a carência de infraestrutura, né? Para você suprir a não existência dessa infraestrutura adequada. Então, por exemplo, se você quiser reaproveitar a água da máquina de lavar roupa, aí você vai ter que colocar nos baldes, vai ter que carregar, né? Se você quiser, né, por exemplo, compostar seu lixo, aí você vai ter que se virar para encontrar algum lugar adequado para ele. Então são uns exemplos aí, né, do que você vai ter que fazer caso você não tenha, né, essa facilidade que a infraestrutura traz. Aí você precisa se esforçar um pouco mais em algum sentido. E aí eu começo sempre falando dessas ecopráticas que vão depender mais do seu esforço mesmo, né? Para fechar a torneira, para não gastar água ou para economizar, né, energia elétrica, para, né, desperdiçar menos alimentos. E aí é claro que o meu intuito também é falar dessas outras práticas que dizem respeito à infraestrutura. Mas assim, eu vou falando à medida que eu também vou colocando em prática na minha própria vida também. E isso depende de dinheiro, depende de, né, de conversar com todo mundo aqui de casa. Então, isso daí não é tão simples. Mas é claro que eu também pretendo apresentar isso daí para vocês. Bom, então, eu espero que você tenha gostado dessa comparação rápida aqui da casa convencional e da casa ecologicamente ideal e como isso se relaciona com as ecopráticas. Bom, agora eu vou mostrar aqui o treinamento EcoNinja. Então, aqui tem a área de membros. E aí é o seguinte: você acessa uma página da internet, que é uma página de login, aí coloca um usuário e uma senha, aí você entra aqui nessa área de membros. E aí é o seguinte, tem aqui uma página inicial, só um cartão de visita, digamos assim. Aí tem essa aba aqui, que é a do treinamento EcoNinja. E aí você pode acessar, também tem uma mensagem aqui de boas-vindas. Tem um vídeo de boas-vindas, depois tem aqui umas informações introdutórias sobre o treinamento. E aí eu procuro abordar 5 pilares para que você se torne aí um econinja, né? Uma pessoa mais engajada em realizar ecopráticas para um mundo mais sustentável. Então esses pilares são a mentalidade, a clareza, as ecopráticas, a manifestação de potenciais individuais e o exemplo. Então, né, não é simplesmente falar só de ecologia sem desenvolvimento pessoal. Então eu busco sempre alinhar essas duas coisas, o desenvolvimento pessoal com a ecologia. Então, né, não é simplesmente você realizar uma série de coisas, né? Você tem que se tornar uma pessoa mais capaz, né? E aí é exatamente esse o intuito aqui do treinamento. Depois tem uma série de recomendações que aí eu proponho que todo mundo que vai fazer o treinamento leia para que
possa fazer o maior proveito possível. E aí depois vai diretamente para os conteúdos aqui. Então, tem vários vídeos. E aí eu vou mostrar aqui a lista de conteúdos. Então são mais de 20 horas de vídeos desse treinamento. E aí eu calculo que se você fizer aí com boa regularidade, com assiduidade, aí você faz ele, né, gastando mais ou menos de meia hora a 1 hora por dia em 3 meses. E aí depois você continua colocando o que você aprendeu em prática na sua vida, porque isso é o mais importante. Então tem o módulo 1, que aí dá a introdução de como fazer o melhor uso do treinamento e dá informações iniciais. Depois o módulo 2 fala sobre os primeiros passos, e aí aqui é mais para você colocar as ecopráticas em prática, né, de um modo assim, mais sistematizado, mais planejado, mais organizado. Depois o módulo da clareza, aí é um módulo mais teórico mesmo. Não, é da mentalidade, desculpe. Então, o módulo da mentalidade aqui vai falar bastante sobre crenças, valores, vai falar sobre crenças ambientais também. Aí depois, o módulo da clareza, aí entra em conteúdos mais da parte de ecologia mesmo. E aí, esse conteúdo ele é bem teórico, é o mais extenso aqui, que é para você ter clareza de como o nosso mundo funciona, ter clareza dos princípios da natureza e também entender como o ser humano afeta o funcionamento da natureza. Então tem vários vídeos aqui que explicam isso. Depois eu falo das ecopráticas e aí fazendo uma relação do que foi visto no modo anterior da clareza com as ecopráticas. E aí esse conteúdo ele tá mais organizado aqui, né? Ele também é um conteúdo mais teórico, mas que aí essa teoria é para fundamentar, para embasar ainda mais a prática. Depois tem um módulo aqui de potenciais individuais, né, com várias ferramentas que podem auxiliar você a se desenvolver mais. E depois tem um módulo aqui que fala sobre o exemplo, né, a importância de você ser um exemplo adequado para a nossa sociedade, né? Então também tem vários conteúdos aí. Depois tem as considerações finais e depois tem vários bônus aqui, né? Seleção de trecho de desenvolvimento pessoal. Também tem sobre como você se relacionar com outras pessoas e você, né, buscar engajar mais pessoas na causa ambiental. Depois uma lista de coisas para você fazer além da sua parte, porque o meu intuito é que você faça a sua parte, né, realizando as ecopráticas a partir desse treinamento aqui. Então, basicamente, é esse aqui, o treinamento EcoNinja, né? Esse curso que eu elaborei, que eu levei bastante tempo para conseguir elaborar, para fazer todas as ferramentas, todo o conteúdo dele, para gravar todos os vídeos, depois para editar, depois para montar essa área de membros. Então, foi algo bem trabalhoso que eu fiz com bastante carinho, bastante cuidado. Uma coisa que eu acabei não mostrando é como funciona. Então, cada item desses aqui é um vídeo. E aí é super fácil de navegar aqui pela área de membros. Então tem um vídeo, aí vai ter em cada começo aqui de módulo tem um material PDF para baixar. Aí você pode acompanhar, né, os vídeos aqui também tendo um esquema geral do conteúdo. Aí depois basta você clicar nesse botão aqui, próxima aula, que aí você vai para o próximo vídeo, aí você pode assistir. E depois você também pode voltar a qualquer momento para a lista de conteúdos.
né, em que você tem aqui essa visão geral de todos os conteúdos. Ok? Então é bem fácil de navegar pela área de membros aqui do Shizen Econinja. As inscrições para o treinamento Econinja abrem na segunda-feira de manhã. Então eu vou mandar um e-mail para você. E aí eu tenho uma super promoção de lançamento. Então você vai poder conferir na segunda-feira de manhã. E aí essa promoção é por tempo limitado. Então você vai receber um e-mail em primeira mão, né, para você fazer parte desse time de econinjas engajados na causa ambiental. Então eu espero que você possa se inscrever no treinamento e que a gente juntos, né, possa fazer mais coisas, né, concretas pelo nosso meio ambiente. Bom, então eu agradeço muito por ter permanecido comigo até aqui e espero ver você em breve. Tchau, tchau.